Trabalho preto e cinza número 1. Então, esse trabalho aqui, tá? É um oriental, preto e cinza. Cara, assim, ó, eu acho que é um trabalho que tá muito bem executado, tá? Ele tá bonito. Só que assim, o que eu acho? Que ele tem muita informação, né? Ele tem muita informação e de longe acaba ficando um pouco confuso, né? De longe é meio difícil de entender o que é fundo, o que é o samurai, o que é o capacete, né? Acaba ficando confuso, ó, se tu botar mais de longe, né? Aí só olhando bem de perto que tu vê todos os detalhes. Então, quem sabe, assim, trabalhar com um pouco menos informação, menos informações, né? Deixar o trabalho um pouco mais limpo, tá? Mas assim, tá um trabalho muito bem executado. Parabéns pro tatuador, tá? Preto e cinza número 3. Então, aqui a gente tem um coringa, né, no antebraço. E assim, ó, é um trabalho que tá muito bem executado, tá? Não tem muito o que falar. O que eu daria de dica, tá? É talvez aqui no final, assim, ter trabalhado, ter deixado um pouquinho mais suave o fundo, né? Pra não se, tipo, dar uma definição maior aqui pro fim do cabelo dele e ter soltado um pouquinho mais a sombra pra não ficar tão marcado assim, né? Aqui embaixo também ter soltado um pouquinho mais pra não ficar tão marcado. E eu acho que faltou um pouquinho mais de realce pra carta aqui, pra parecer que ela tá acima dele, né? Mas é só esses detalhezinhos mesmo, tá? Em geral tá uma peça muito bem executada, parabéns. Trabalho preto e cinza número 5. Então, esse trabalho aqui, tá? O que eu posso dizer? Eu acho que o encaixe na perna, tá? Ele ficou um pouco errado. A parte da escrita aqui tá mais pra frente da perna. O rosto também tá um pouco mais pra frente. Já a boca aqui tá bem encaixada na lateral da perna, né? A parte aqui da boca tá bem bonitinha, tá? Essa boquinha aqui tá bem bacana. Mas, em compensação, a parte de cima aqui, tá? Ela ficou, assim, um pouquinho poluída, tá? A sombra aqui na volta do cinner, né, da escrita, ficou um pouquinho carregada. Poderia ter dado uma caprichada a mais aqui no acabamento, né, da sombra, tá? O rosto aqui ele acabou ficando um pouquinho confuso, né? O cabelinho aqui poderia ter dado uma caprichada a mais, ficou meio marcado, né? Essa parte aqui da fumacinha da boca também acabou ficando um pouco confusa, né? O olho aqui ele acabou ficando um pouquinho esticado, né? Comparado com essa parte do rosto aqui que parece que tá mais achatadinha, essa parte aqui acabou ficando um pouco esticada, tá? Eu não sei se é da referência, né? Mas enfim, tá? Em geral o trabalho tá bacana, tá? Só cuidar com esses detalhezinhos, assim. Caprichar um pouquinho mais nos acabamentos, né? E é isso aí. Trabalho preto e cinza número 7. Então, aqui a gente tem uma peça no antebraço, tá? Tá bacana, tá bacana esse trabalho, tá? Mas, eu acho que aqui, tá? Aqui na cabeça, ficou um pouco confuso. Não sei se ela tá com capuz ou se termina, tipo, a cabeça dela aqui mesmo, assim, tá? Então, faltou um capricho maior no acabamento aqui de cima, né? Essa parte aqui, não sei se é tipo um rachado na cabeça. Acho que ficou muito marcado, tá? Faltou uma suavidade no trabalho. E aqui no rosto também acabou ficando um pouco confuso, né? Essa parte aqui do nariz acabou ficando um pouco confusa. Tipo, tem uma sombra aqui que dá em cima do nariz que acabou deixando meio confusa essa parte, tá? Já aqui embaixo tá bem bacana, tá? Tá bem nítido, assim, tá bem visível, assim, a menina aqui, né? Tá? Então é isso, só cuidar um pouco mais nos acabamentos, tá? Trabalho preto e cinza número 8. Então, esse trabalho aqui tá muito bonito. Tá muito bem feito, tá? A sombra tá, nossa, bem lisinha, tá bem bonito, tá? O que eu posso dizer, tá? Essa parte aqui de baixo, no vídeo dá pra ver melhor, né? Mas aqui na foto, tá? Essa parte aqui de baixo, se tu dá um zoom,
Tá muito legal os detalhezinhos, tá? Tipo aqui o... Ai, meu Deus, fugiu o nome. Mas enfim, tá o gnomo aqui, né? Tá muito bem detalhadinho aqui em cima do cogumelo, né? Tem outro aqui do lado. Mas o problema é que se tu dá um... Tipo, tu olha a peça mais de longe, acaba ficando um pouco confusa essa parte aqui de baixo, tá? Ela ficou um pouquinho escura, um pouquinho carregada. Então, se tu olhar bem de perto, tá bem bacana, mas quem olha a peça mais de longe acaba ficando um pouco confuso, tá? E a esfera aqui, né, ela acabou ficando um pouquinho torta. Mas, claro, é porque é uma tatuagem na perna, tudo mais, né? Mas a pessoa que resolveu tatuar, né, ela sabia do risco que poderia ter. Mas, enfim, a peça tá linda, tá? É só esses detalhes mesmo. Trabalho preto e cinza número 9. Então, esse trabalho aqui, tá? A sombra, o sume que foi usado, tá muito bonito, tá? A mãozinha aqui tá bem bonitinha, tá? O sume tá bem suave, tá? Eu só acho que ele tem um pouco de excesso de informação. Isso faz com que acabe ficando meio confuso, né? Ele tem muita informação para uma parte pequena, assim, que é um antebraço, né? A gente tem uma caveira aqui embaixo, daí tem uma caveira aqui em cima, e o rosto dela é biomecânico, assim, né? Tipo robô, assim, né? Então tem muita informação rolando aqui, tá? Mas, tipo assim, tá tudo bem executado. Eu só acho que, em geral, tem muita informação e de longe acaba ficando meio confuso. Mas o que tem aqui tá bem executado, tá? Eu só daria a dica de que num próximo trabalho, se for numa região tipo um antebraço, assim, menor, talvez não colocar tanta informação, deixar o trabalho um pouco mais limpo, tá? Mas parabéns, tá um trabalho muito bem executado. Trabalho preto e cinza número 10. Então, esse trabalho aqui, tá? Ele tá muito bonito, ele tá bem limpo, o tatuador soube usar bem, assim, os tons de sume, né? Onde é preto puro, botar preto puro, onde é pele, deixar pele, onde é um sume mais suave, sabe? Ele soube trabalhar bem, tá? Minha única crítica para esse trabalho, tá? Que aqui, ó, aqui a gente teve uma tentativa de usar o ombro para fazer o formato do crânio. Só que acabou fazendo com que o crânio ficasse com a cabeça achatada, né? Talvez seja o ângulo da foto, né? Talvez se ele virar de costas, essa parte acabe ficando abraçando melhor. Mas na foto, olhando assim pela foto, né? Não só pela foto, mesmo que a pessoa, tipo, se tu olhasse ao vivo, né? Dá essa impressão de cabeça achatada aqui, tá? Porque quem olhar de frente vai ver a cabeça achatada. Tipo, a pessoa teria que virar para ver a continuidade aqui da cabeça da caveira, né? Então, essa é a minha única crítica, assim, é mais o encaixe, tá? Porque de resto, tá um trabalho muito bem executado. Parabéns. Trabalho preto e cinza número 11. Cara, essa peça aqui é uma peça bem grande. Ela é bonita, né? Ela chama atenção, tá? De longe, assim. Só que, assim, se tu der um zoom, tá? Falta um capricho a mais, assim, nos acabamentos, tá? Ela ficou meio seca, assim. Parece que falta outros tons de sume, sabe? Ela ficou, tipo, preto e um sume suave. Parece que falta trabalhar com mais tons, tá? E aqui, tipo, no cabelinho aqui do cavalo ficou bem só na pele mesmo, né? Poderia ter trabalhado com um sumizinho clarinho, fazendo os fios de cabelo aqui, né? Tudo mais. Mas assim, é uma peça bem bacana que de longe chama bastante atenção, tá? Só faltou um capricho a mais, né? Nos detalhezinhos mesmo, tá? Trabalho preto e cinza número 12. Então, aqui a gente tem uma peça na lateral da perna, né? O que eu acho desse trabalho, tá? Eu acho que ele acabou ficando um pouquinho achatado, um pouquinho estreito, né? Ele poderia, tipo, dá pra ver que o rosto ficou mais fino, porque isso na hora de imprimir, né? Tu tem que dar uma leve alargadinha na imagem pra quando tu colar ele não ficar assim estreito, né? Ou então imprimir um pouco maior para pegar mais as laterais aqui da perna, para encher melhor essa lateral da perna, né? Tá?
Eu acho que esse trabalho ele tem muito preto puro, tá? Muito marcado. Poderia ter trabalhado um pouquinho mais assim com sumes, tons mais claros, para não ficar assim tão carregado, tá? E cuidar um pouquinho mais nos acabamentos, né? Essa parte aqui ela acabou ficando um pouco confusa, essa parte do chapéu junto com o fundo, né? Então trabalhar mais com a suavidade no trabalho, tá? Mas parabéns pela peça. Trabalho preto e cinza número 13. Então, esse trabalho aqui é um trabalho na coxa, né? O que eu acho, tá? Ele tá um trabalho bonito, assim, tá legal, tá? Eu só acho que ele tá muito simples, né? Aqui, tá? A sombra aqui de cima, ela acabou ficando um pouco marcada, tá? E aqui embaixo tem dois bonequinhos, né? Eles estão... Poderia ter caprichado um pouquinho mais neles, assim. Achei eles um pouquinho grosseirinhos, assim, né? Poderia ser mais delicadinho, tá? E eles parecem meio que tá de lado, assim. Eles ficaram meio tortinhos, né? Então, é mais isso, assim. Essa partezinha aqui que ela acabou ficando um pouquinho estranha, tá? Essa sombra aqui do chão poderia ser mais suave, não tão marcada, tá? E é isso, assim, tipo, essa parte aqui ficou bem limpa, né? Só aqui embaixo que acabou ficando assim um pouco carregado, esses bonequinhos, né? E faltou dar uma caprichada mais na sombra, tá? Mas de resto tá um trabalho bem bacana, parabéns. Trabalho preto e cinza número 14. Então, aqui a gente tem uma peça que pega toda a lateral da perna, né? Esse trabalho tá com bastante cara de neutrade, assim. Tá bacana, tá? Mas ele acabou ficando um pouco confuso em algumas partes, tá? Essa parte aqui de baixo, assim, se tu parar pra analisar, que daí tu enxerga a caveira aqui embaixo, né? Tipo, e aqui em cima acabou ficando confuso também. Não dá pra entender direito o que que é, né? Isso aqui eu não sei se é o fundo, né? Poderia ter deixado mais suave, mais delicado, né? Ter trabalhado melhor com sumes, né? E não tão preto marcado, né? E aqui embaixo também, tipo essas pontinhas aqui, né? Fica um pouco difícil de entender o que que é, tá? Mas em geral tá um trabalho bem bacana, parabéns. Preto e cinza número 15. Então, aqui a gente tem uma peça, né, que é toda a lateral de uma perna. Aqui embaixo dá pra ver que é uma caveira com uma cruz, né? E aqui em cima é o rosto de uma mulher que acabou ficando um pouco confuso, tá? Essa parte aqui tá bastante confusa, não dá pra identificar bem o que é, tá? Faltou um capricho maior nos acabamentos, tá? Já aqui embaixo assim tá bem melhor, tá? Mas mesmo assim, ó, faltou um pouquinho mais de capricho nos acabamentos, tá? Mas tá no caminho certo, tá bom? Só cuida mais com esses detalhezinhos, tá? Trabalho preto e cinza número 19. Então, aqui a gente tem uma palhacinha, né, na lateral da perna. E assim, ó, o rosto aqui dela, tá bem bacana, tá? A arma aqui dá pra ver que tá à frente, assim, do rosto dela. Eu só acho assim, ó, que a mão, ela acabou ficando um pouco marcada demais, tá? Poderia ter deixado ela mais suave, né? Ela ficou um pouco marcada. E aqui o cabelo, tá? Poderia ter caprichado um pouquinho mais nos detalhes, tá? Mas assim, em geral, a peça tá bacana, assim, o rosto tá legal, tá? A arma aqui tá legal. Só cuidar um pouquinho mais com esses detalhes, assim. Deixar mais suave a mão aqui, né? Sem ser tão marcada. Cuidar um pouquinho mais com os detalhezinhos ali do cabelo, né? E é isso aí. Trabalho preto e cinza número 20. Então, esse trabalho aqui, tá? Eu achei ele bem bonito. Essa parte aqui de baixo, essa rosa aqui tá bem bonita, tá? Aqui já na parte de cima, eu acho que faltou uma sensação de profundidade, tá?
Parece que tá tudo no mesmo tom e não tem a profundidade de tipo a mulher estar abaixo da onça, né? Parece que tá tudo no mesmo plano. Então é mais isso, assim, eu só senti falta de ter essa profundidade, né, para dar esse realce que era a ideia da peça, né? No caso, essa sensação de que a onça tá acima da mulher e a mulher tá por baixo da onça, tá? Então, quem sabe ter trabalhado um pouquinho mais com preto, né? Porque parece que tá tudo no mesmo tom, né? Então, quem sabe ter trabalhado um pouquinho mais com preto puro, né? Para dar esse destaque. Trabalho preto e cinza número 21. Então, esse trabalho aqui, tá? Eu acho que é o pinguim do Batman, né? Acho que é isso. É um trabalho que de longe, tá? Ele causa bastante impacto. O tatuador soube trabalhar bem com os brancos, né? Ele conseguiu dar uns volumes bons, né? Só que assim, tem que cuidar um pouquinho mais com os acabamentos, tá? Vou dar um exemplo, né? Aqui, se tu dá um zoom, tu dá pra ver que a partezinha aqui, as bordinhas do chapéu, né, não ficaram bem definidas. Poderia ter colocado um traço aqui, né, pra definir bem, né. Aqui ficou um pouquinho tortinho. Aqui, ó, acabou ficando meio marcado, né, essa parte aqui. Aqui embaixo também, né. Mas, tipo, se for olhar aqui embaixo, a roupinha dele tá bem bacana. O rosto tá legal, tá? Tá um pouquinho carregado, mas tá legal. Ele chama bastante atenção, tá? Então, assim, ó, só cuidar um pouquinho mais com os acabamentos. Mas, em geral, tá uma peça bem bacana. Parabéns. Trabalho preto e cinza número 24. Então, esse trabalho aqui, ele tá bonito, tá? Ele, de longe, assim, ele tem um impacto bem massa, tá? Os acabamentos estão bacana, né? A sombra tá bem lisinha, tá bem bonitinha. Só que assim, ó, de perto, tem alguns detalhezinhos que poderiam ter sido caprichados um pouco mais, tá? Tipo, se deram um zoom aqui, tipo, na orelhinha do lobo aqui, né? Nessa partezinha aqui, a partezinha aqui da floresta, aqui embaixo, tá? Faltou um capricho maior nos acabamentos, tá? Mas é um trabalho que de longe causa um impacto bem positivo, assim, é um trabalho que de longe é bem bonito, tá? Só que de perto, assim, dando um zoom, tem alguns detalhezinhos que poderiam ser melhores, tá bom? Mas parabéns pelo trabalho, tá bem bacana. Trabalho preto e cinza 080. Então, esse trabalho aqui, eu gostei da peça, que é uma peça diferente, assim, né? Diferente do que a gente costuma ver, né? O que eu acho, tá? Eu acho só que ele acabou ficando um pouquinho carregado, né? Essa parte aqui da caveira tem bastante textura, tá bem bacana. E o rosto aqui, a sombra do rosto, acho que acabou ficando um pouco marcada. Poderia ter deixado ele um pouco mais suave, até para dar um contraste com a caveira, tá? E as borboletas, elas estão bonitas, mas parece que faltou alguma coisa para jogar essas borboletas mais para cima. Talvez se tivesse deixado assim um respiro de pele, assim, né, uma bordinha assim, para dar mais destaque para essas borboletas. E quem sabe até tivesse trabalhado com branco, ter colocado uma bordinha branca assim, ou até mesmo nos detalhes delas, né, para fazer com que elas ficassem mais para cima, assim, digamos, né? Então é isso, assim. Para mim só faltou um pouco mais de suavidade no rosto, né? A caveira tá bem bacana e faltou essa sensação de que as borboletas estão mais para cima, né? Trabalho preto e cinza 143. Então, esse trabalho aqui, ele tá bacana, tá? É um trabalho, assim, que de longe causa impacto, né? Ele chama bastante atenção. Eu acho que é assim só, tá? O fundo aqui, eu acho que ficou uma grande área de fundo, assim, meio que pesada, assim, né? Poderia ter trabalhado um pouquinho mais, assim, com a suavidade, assim, ter deixado
talvez um pouquinho mais de pele, trabalhado com fundo mais perto aqui dele, né? E fazer sumindo, assim, sabe? Eu acho que teria dado uma suavidade pro trabalho, tá? E eu acho que faltou um pouquinho mais de capricho nos acabamentos, tá? Tipo aqui a asinha da aeronave aqui, tá? Faltou um capricho maior nesses acabamentinhos, tá? Aqui embaixo também acabou ficando um pouco confuso, tá? Então é isso, sim. Só cuidar um pouquinho mais com os acabamentos. Mas essa peça aqui em si tá bem bacana, assim, chama bastante atenção.